A ideia de função social da propriedade é bastante antiga, tendo sido iniciada na Idade Média com a doutrina cristã, mas somente a partir do século XIX começou a ganhar destaque especial ao ser tratada nas constituições modernas. Com o crescimento da atividade econômica ao redor do mundo nesse período, as grandes empresas e concentrações societárias começaram a controlar a produção e o mercado de forma mais intensa. E, ao mesmo tempo, a doutrina marxista começou a conceber a propriedade como fato de supremacia do capital sobre o trabalho, o que posteriormente implicou na socialização dos meios de produção, com a Revolução Russa de 1917. Assim, nasceu a ideia que o direito de propriedade estaria ligado a um dever perante a coletividade, sendo criadas as primeiras distinções entre direito de propriedade e uso de propriedade, preconizando-se a atuação do legislador para a compreensão do direito de uso como coletivo. Dessa forma, passou a entender-se que os bens sempre deveriam ser destinados à produção de riqueza, o que permitia o entendimento tanto dos direitos do titular quanto da coletividade. Diferentemente da concepção individualista, que privilegia o interesse do titular da propriedade, a tutela de propriedade segue perspectiva social, entendendo que essa deve suprir o interesse de todo o coletivo, e não somente de uma pessoa, a fim de sustentar a ordem econômica do Estado como um todo. No Brasil, a Constituição Federal de 1988 garante o direito à propriedade, mas com exigência do cumprimento da sua função social. No título 7 da Ordem Econômica e Financeira, a Constituição reitera em seu artigo 170, inciso 3, o princípio da função social, associando a exploração dos bens de produção e ressaltando a função social da empresa. Isso implica que a função social da propriedade é um poder-dever do proprietário, que ao mesmo tempo que é sujeito ativo do território tido como seu, também deve utilizar-se dessa propriedade para atender o interesse coletivo e assegurar a ordem econômica. Assim, a análise da função social da propriedade não implica a remoção de direitos do proprietário, mas sim na compreensão de que toda e qualquer propriedade deve ter sua função estabelecida de acordo com o modelo econômico do Estado, que no Brasil é o modelo capitalista. Dessa forma, o titular da propriedade tem seus direitos limitados, já que a função do espaço adquirido por ele é condicionada pelo Estado. Na atualidade, o princípio atribui-se na caracterização de propriedade, dando maior relevância ao conteúdo social e econômico dos bens, já que a ordem econômica brasileira depreende o adequado aproveitamento do potencial da propriedade. Assim, é atribuída liquidez à propriedade em razão da necessidade de realização do seu potencial econômico. O crescimento do capitalismo financeiro passou a reclamar cada vez novas adaptações do direito de propriedade, para ajustá-lo aos próprios modos de circulação do capital do Estado. No entanto, a atividade econômica continuou mudando com o passar do tempo, passando a permitir que empresas e sociedades de ações mantivessem sob sua posse direitos naturalmente atribuídos ao proprietário. Assim, a propriedade parou de recair somente sobre a coisa, passando a ter como objeto valores mobiliários que tornam relevante a posse direta sobre os bens. Dessa forma, o direito passa de posse ao crédito e muda, sem dizê-lo, o sentido da palavra propriedade. Esses novos contornos econômicos e sociais deixam o conceito de propriedade cada vez mais complexo, criando a necessidade de alterações legislativas que possam assegurar a função social da propriedade, mesmo quando essa modifica-se, como no caso de exploração de terra para fins agrícolas, ocupação e uso do solo urbano, utilização de recursos tecnológicos, atividades do mercado capital, entre outras situações que merecem respaldo jurídico, justamente por estarem englobadas no texto constitucional, que precisa sempre ser observado para permitir a própria coexistência social e manutenção da ordem econômica.